Mais um Siriberando na Rede. Hoje vamos conversar com nossa amiga Karen. Karen é voluntária em vários trabalhos sociais lá no Rio de Janeiro. A gente vai bater um papo com ela aqui para saber as ações que ela vem fazendo, trabalhos sociais também pelo Nordeste. Vamos ver, vamos esperar a galera entrar aí. Mais um Siriberando na Rede, um bate-papo com os nossos amigos, em que a gente conhece um pouco mais das pessoas, pode apresentar também um pouco mais da Siribeira. Professor George entrou aí agora, pessoal começando a chegar, esperando a Karen chegar aí, para a gente iniciar o nosso bate-papo. Daqui a pouco ela entra. Pedrão, pessoal todo entrando aí. Marcelinha, tudo bem? Vamos ter um bate-papo legal hoje aqui com Karen, uma amiga nossa lá do Rio. E ela vai falar sobre alguns projetos. Karen entrou aí, hein? Sobre alguns projetos sociais que ela faz parte. Mestre Careca, nosso presidente. Opa! Olha ela aí! Olá, boa noite! Boa noite, minha amiga! Tudo bem? Tudo bem. Tá tudo Você bem? consegue... Tudo jóia. Você consegue baixar um pouquinho sua câmera para a gente ver seu rosto todo? Aí, pronto. Doutora Karen Alves. Tá. Aqui eu tô vendo bem. Então, vamos ouvir o feedback das pessoas aí. Daqui a pouco, se tiver ruim, o pessoal fala. Fala, com certeza. Diretamente de Nikit City. Opa, pra Bahia. Você sabe que meu espírito tá aí hoje, né? Meu espírito é baiano, não tem jeito. Mas você não é cearense? Não, sou sul-mato-grossense. Ih, pronto. Eu pensei que fosse cearense. Não. Lá do Mato Grosso do Sul. Tá tudo ok, bem? tá vendo? Tá tudo jóia. Eu achei que você ia estar lá com a sua camisa do projeto. Aí tô... Não, aqui, ó. Aqui. Essa eu não conhecia, não. Porque essa aqui é um fardamento mais novo que o Mestre Careca fez pra gente. Esse é da diretoria, né? Não tem diretoria, não. O pessoal tá dizendo que eu tô me cortando aí. Peraí, que eu vou virar um pouco aqui. Cortando meus olhos. Você sabe que e aí? Eu para participar de projeto, eu tenho que vestir a camisa, ó. Aí, ó. Retratos da Esperança. Retratos de Esperança. É o que a gente vai falar um pouquinho hoje. Joia, o que é que eu fiz aqui? Eu tive que anotar, né? O tanto de coisa que você trabalha aí. Então, eu não ia conseguir decorar isso tudo. Karen, ela trabalha voluntariamente nos projetos Fraternidade Sem Fronteiras, Projeto Grota, Grupo Espírita Leôncio de Albuquerque, Projeto Energia Solar para Educandário Humberto de Campos, Asilo Amor ao Próximo, Niterói Unida contra o Covid-19 e, por fim, Retratos da Esperança. Ufa, tá vendo? O Retrato de Esperança, ele faz parte do Fraternidade Sem Fronteiras, né? Na verdade, o Fraternidade Sem Fronteiras abraça 10 projetos. 10? 10 projetos. São 6 no Brasil e 4 na África. Então, na verdade, o Retrato é um projeto, um dos que eu apadrinho, né? Tá. Eu apadrinho 3 projetos. Aqui 2 no Brasil e 1 na África. E acaba que a gente ajuda, né, indiretamente todos eles. Mas nós vamos falar aí como é que eu faço, né, essa foto. Que eu nunca faço sozinha, né? A primeira pergunta é como é que você foi picada pelo vírus do trabalho social? Quando isso começou? Quando você foi despertada para isso? Então, antes de falar dos trabalhos em si, eu sei que esse negócio você
quando você entra, você não sai mais, né? Eu falo por experiência própria. Mas me diga aí, como foi que quando começou, em que momento da sua vida você disse, pô, realmente eu preciso trabalhar de forma voluntária para quem precisa mais e quem realmente é necessitado? Então, Roberto, isso aí, se você falou sobre ser picado, né? Isso aí é uma coisa que eu já assisti aí a live de vocês, né? É uma coisa que, primeiro, é de família, né? A minha família, eu cresci a minha família fazendo parte de projeto social, né? Minha mãe fazia sopa em casa, nada. Minhas primas ajudavam, meu pai, minhas irmãs, minhas tias. Então, isso já é uma coisa, assim, já da família. Então, eu cresci com isso, né? E aí chegou ao longo, aí, sei lá, uns 11, 12 Peraí, anos, eu cara, que a água desceu pelo lugar errado. Pronto, agora vai. Eu comecei a participar de alguns projetos e era um projeto com crianças, né, de evangelização, crianças que no Mato Grosso não tem morro, né, mas tem como se fosse favela. E aí comecei a ajudar na evangelização, levando um lanchinho para tentar cativá-los, né, e comecei a ajudar. Nisso, a gente tentava fazer algumas ações sociais, pontual, mas o negócio era mais uma conversa com eles. Isso aos sábados, depois foi para durante a semana. E foi. E logo eu também me enganjei na questão com asilos, no trabalho sociais com asilo. Eu não tenho avós, então eu me supria com eles, né? É um trabalho que me agradava muito. Lá no Mato Grosso. Então, eu passei, assim, desde essa fase, né, da pré-juventude, minha adolescência toda, visitando o asilo e fazendo trabalho com criança. Mais forte era asilo essa época. Aí, dei uma parada para fazer faculdade. Dei uma parada assim, né? Fazia com menos frequência, mas ainda assim... uma vez por mês, a cada 15 dias, ia em asilo. E aí, durante a faculdade, aí vim para o Rio de Janeiro, vim fazer doutorado, né? Aí chegou aqui, eu falei, nossa, o que eu vou fazer aqui, né? Nessa cidade grande, tem tanta gente para ajudar. E vi que aqui o buraco era mais embaixo, né? Aqui a gente tinha as comunidades. E fiquei pensando, mas sempre aquela coisa... estava estudando, né, como que eu ia conseguir ajudar essas pessoas, eu sozinha, como começar. Então, fiquei durante um tempo um pouco perdida e comecei a visitar alguns asilos também, justamente porque a minha causa era essa, né? Até porque eu estava um pouco sozinha aqui, então me sentia confortável fazer esse trabalho. Aí, quando foi em 2015... eu vi na TV, não sei se vocês conhecem aquele programa, projeto social que chama O que eu posso fazer por você agora, que a idealizadora se chama Renata Quintela. Então ela ia na rua e chegava e falava para a pessoa: o que eu posso fazer por você agora? E aí as pessoas paravam e falavam: por mim? Agora? Como assim? Certeza, né? E aí eu não podia pedir um carro, uma casa, bens materiais, mas podia pedir, né, várias coisas. E uma delas era que passou no Fantástico, foram coisas assim: eu preciso de fralda, preciso de uma festa de aniversário, coisas assim. E aí eu achei aquilo, sabe, muito, muito inspirador. Você poder ajudar as pessoas, às vezes, suprir aquela necessidade que às vezes você nunca imaginava, e para ela, né, é muito significativo. Então, comecei, na época não tinha Instagram, Face, não dava para seguir, mas eu comecei a pensar na Renata. E comecei a mandar alguns e-mails para ela, entrar em contato. E isso foi em 2015, no final assim do ano. E aí falei, bom, aquilo me cutucou, né? Vamos começar a fazer alguma ação. E aí a gente lá no Mato Grosso começou a se reunir e juntar a família só nesse primeiro momento.
e alguns amigos mais próximos e entregar brinquedo para as crianças na rua. Aí foram, assim, 50 brinquedos. Isso no final do ano. Aí passou um pouco no outro ano, 200 brinquedos. No outro ano, 500 brinquedos. E o negócio que era pequenininho começou a virar com festa, com pula-pula, cachorro-quente. Só que isso era lá, final do ano, pontual. Então, eu ainda estava incomodada, né? De não estar podendo ajudar mais efetivamente. Aí, aqui no Rio, eu falei, bom, agora eu preciso mover, né? Fazer mais alguma coisa, porque aí eu já estava... Eu já estava assim pensando muito sobre isso, como ajudar mais as pessoas efetivamente, né? Mas a Renata eu não esqueci. E eu fui num carnaval para um projeto dela. Ela escolheu alguns voluntários e durante o carnaval fiz uma imersão lá nesse projeto e aí ela mostrou como é que ela fazia, trabalhava em rede e como é que ela fazia para os voluntários atuarem, estando cada um num lugar no Brasil. Então, a pessoa que ajudava ela era do Recife, o projeto era em São Paulo, outra em São Paulo, e aí uma outra, acho que outra em São Paulo também. Por um acaso, essa outra chamava Karen, né? Coisas do destino. E aí nessa imersão, fiquei sabendo mais como é que funcionava e passei a ser voluntária aqui no Rio. E aí eu vi que o negócio... Nisso a Renata já tinha estourado o projeto. Ela já dava palestra, já estava ajudando na África, ajudando em vários lugares, só com isso. Ela ia na rua mesmo e falava que eu posso te ajudar agora. E a gente fez isso durante a imersão, né? A gente doou sangue, algumas pessoas pediram para doar sangue, pediram para levar um secador de cachorro em São José dos Campos. Aí, durante a minha volta para o Rio, eu parei e levei esse tal desse secador. E foi muito legal, sabe? Muito inspirador. E aí eu falei, bom, eu vou ter que agora me enganjar mais em projeto social aqui no Rio de Janeiro. E foi quando um amigo postou na rede social, assim, tem um amigo precisando de lata de tintas para pintar o abrigo Adonai. Eu não sabia onde era, que é aqui em São Gonçalo. Aí eu falei com ele, eu posso ajudar, posso divulgar, né? Vamos ver. Mas eu nem conhecia a pessoa. Aí ele falou, tá bom. Aí passou um pouquinho, umas 4 horas, ele falou, agradeço, mas eu já consegui. Falei, caramba, 4 horas, né? Já conseguiu. Ele falou, não, mas eu queria mesmo, na verdade, era voluntários para pintar, não basta só ter a lata de tinta. Eu fui lá, a situação é muito precária. Você quer ir lá visitar? A situação está muito ruim, eles não recebem ajuda da prefeitura, já tem muito tempo, mais de 5 meses, porque o marido da dona Natalina, que era a senhora que cuidava das crianças, tinha falecido. Aí eu falei, vamos lá, conhecer. Aí cheguei lá, primeiro assim, que a dona Natalina é uma pessoa de mais de 30 anos tocando aqui. Opa, deu uma parada aí. Vamos lá. Vamos ver o que é que houve. Internet de Karen. Será que ela caiu? Atenção. Voltou? Voltou. Karen? Pronto. Você estava falando de Dona Nathalie, que era uma pessoa de 30 anos. De mais de 30 anos. Mais de 30 Isso. anos que ela ajudava lá no abrigo, que ela estava à frente do abrigo. Ela era uma senhora de 60 anos. Tá. E aí eu fui então comecei a ajudar. Aí nós fomos atrás de voluntários para pintar lá o abrigo. Não apareceu voluntários, aí fui eu lá com os amigos que eu encontrei lá na hora, que era do pessoal da igreja, que me tornaram amigos pessoais hoje, o Robson e a Vanessa, de Itaboraí. Eles eram de uma igreja e fizeram um mutirão. Em um dia a gente pintou o abrigo todo, com as latas de tintas, e começamos a fazer festa e ajudar nesse abrigo. E realmente estava assim, numa situação muito precária, sabe? Mas as pessoas começaram a ajudar.
A ajuda vinha Aham. com dinheiro, com bens materiais. Era gente assim, nossa, eu não tenho dinheiro, mas como que eu posso ajudar? Trabalhando, né? Eu vou fazer bodas de prata. Posso te doar os presentes em vez de receber? O que ela precisa? Faz uma lista aí. Aí reverteram máquina de lavar, micro-ondas. Ah, e agora? O que mais? Eu falei, agora a gente precisa deixar alguma coisa para eles, né? Vamos fazer Uhum. uma brinquedoteca, porque as crianças não sabiam ler, as crianças estavam lá, mais de 5 anos, iam para a escola, mas tinham problema. Então, a gente foi fazendo um trabalho assim, isso durante um ano. Tá. Mas eu não conseguia muito ajuda efetiva de muita gente, né, para ir lá. Uhum. Falei, então agora vamos aqui ver o que eu posso fazer de melhor, né? E começou um projeto de música. Vamos lá, música que eu acho que ajuda muito. Isso Aí você já estava na NP? já estava na NP. Ah, Isso foi em 2016. Ah, não, não. Eu estava na NP em 2006. Se você falasse em 2006, eu iria lhe ajudar, mas 2016 não. Não, em 2016. E aí eu fui para lá. Eu não sei tocar nada, assim, eu já fiz aula de música, mas eu só ajudava ficar com as crianças enquanto o professor Certo. dava aula de música. Os colegas da NP doaram instrumentos, sabe? Foi muito legal. Fiz um aniversário lá e reverti os presentes. O pessoal, os colegas da NP fizeram um mutirão e deram caderninho, lápis, Uhum. sabe? Foram no aniversário alguns colegas, foi muito legal. E aí a gente foi vendo o que podia fazer. As crianças não estavam cadastradas no sistema único de apadrinhamento, aí a gente Tá. inseriu. E foi passando, e aí a gente viu o que poderia fazer, assim, dentro da nossa também capacidade, dentro das nossas condições de projetos, né, de voluntariado. Apareceu aí algumas amigas que a gente se juntou para fazer contação de história. A gente falou, olha, eu acho que isso vai pegar, porque as crianças têm faixas etárias diferentes, mas tem alguns problemas ali que a gente precisa trabalhar. A gente já tinha montado a brinquedoteca, então vamos fazer uma contação de história com brincadeiras depois e um lanche? Então, bora. Isso, estou falando num grupinho de 3, 4 pessoas, mas era de 15 em 15 dias, mas assim, a gente teve muito resultado, porque as pessoas preparavam aquilo. Uhum. O que a gente vai trabalhar? Vamos trabalhar, agora a gente está precisando falar um pouco mais aqui da questão, o que eles estão, a gente está precisando trabalhar um pouco mais da questão aqui deles compartilharem as coisas, vamos falar sobre isso. Vamos trabalhar a coordenação motora. Então, o grupo preparava toda isso, fazia um encontro na casa de Uhum. alguém antes, e o trabalho foi fluindo, sabe? E aí, depois apareceu um nutricionista para ajudar a gente, faziam vaquinhas para a gente poder pagar durante a semana essa comida de uma qualidade melhor, porque eles tinham muita doação, mas era assim, sobra, né? Certo. Sobra o que tinha lá, né? E aí a gente começou a melhorar. As crianças nunca tinham visto brócolis, né? Essas coisas assim, tia, o que é isso, né? E foi muito legal que a gente possibilitou isso para as crianças. E foi indo. Né? Comecei a fazer o trabalho também dentro da NP, de doação, me conectar, e você vai conhecendo muita gente boa, sabe? Assim, É. muita gente referência, você vê que você é uma formiguinha, né? E aí, dentro Uhum. desse trabalho, que eu ia para lá de 15 em 15 dias só, eu comecei a me conectar com outros trabalhos, né? Dentro do Centro Tá. Espírita, que é o Leôncio, e dentro lá do Leôncio, eu comecei a participar de um grupo que ajuda a servir sopa. E aí falei, vamos ver Certo. o que eu posso fazer aqui, né? Esse grupo que eu continuo é um grupo que hoje eu vou nos domingos, quinto domingo do mês, e eu vou só para picar. E eu levo o Estevão junto, às vezes, para a gente ajudar, porque lá tem várias pessoas e cada grupo faz uma coisa, né?
Então, é bastante interessante, assim, porque nesse momento a gente faz ali algumas reuniões também para ver quais as necessidades das pessoas que o outro grupo vai entregar, né, a sopa. É um grupo que já existe, acho que mais de 30 anos que tem esse trabalho. Uhum. E aí, lá nos servidores, no outro grupo que eu conheci, os servidores de Jesus, eu fui entregar sopa na rua, né? E aí, rapaz, o buraco é mais embaixo, né? Quando você vai, eu já tinha entregado sopa lá no Mato Grosso do Sul, na rua, com a minha mãe, com as crianças. Mas quando você começa a ir para a Vai pro rua... front, né? Vai pro front, vai lá para ver a realidade. Não, e outra realidade, né? Eu conheci uma realidade de um bairro carente, né? E mais focado em criança. E era assim, não existia também muito perigo, não existia alguns problemas mais complexos, né? E aqui no Rio, não. O problema que a gente encontrava era a questão da prostituição, das drogas, muito jovens, só que eles estavam pedindo para sair disso, né? E aí eu comecei a me envolver como ajudar, né? E o buraco é mais embaixo, né? E aí você se sente assim muito impotente, porque você conhece as histórias das pessoas, né? Existia um grupo, o grupo era formado por médicos, enfermeiros, assistente social, psicóloga, na verdade, as pessoas queriam conversar. Eles nem queriam muito a sopa ou outro tipo de comida que a gente levava. Eles queriam conversar, queriam uma oração, queriam, às vezes, que a gente cantasse. Mas aí você sabe dos problemas das pessoas. O que levaram elas ali, né? Estarem naquela situação. E aí eu comecei a ajudar, principalmente essas pessoas que estavam envolvidas com droga e queriam sair, né? E aí eu vi que assim, eu precisava conhecer mais isso, conhecer o que é ajudar de forma mais macro, né? Que é o terceiro setor, entender um pouco mais como atuar de forma exponencial, né? Porque eu estava fazendo um trabalhinho ali, mais de formiguinha, em vários projetos que eram projeto com criança, projeto com morador de rua, né? Educação, e aí eu precisava focar um pouco mais e entender. E fui dando umas estudadas, fui conhecendo pessoas que foram para projetos sociais lá na África, projetos sociais em outros países, e ver como isso tudo funciona, a questão do empreendedorismo social. E aí eu fiquei imaginando como que eu poderia, né, fazer isso aqui no Brasil e fazer de forma mais efetiva, né? Então aí eu dei uma parada, saí da rua e fui assim, eu acho que agora eu preciso procurar um projeto maior que já tem uma estrutura, já tem umas pessoas que entendem do negócio para eu me conectar e fazer isso acontecer ao meu redor, aqui em Niterói, Rio de Janeiro. E foi quando eu encontrei a Fraternidade Sem Fronteiras. A Fraternidade Sem Fronteiras, eles são assim, mais de 20 mil voluntários esparramados pelo país. No mundo ou no Brasil? No Brasil. Existe a maioria aqui no Brasil, mas existe a África, o grupo em Londres, na Suíça, mas a maioria aqui no Brasil. E aí, na época, os projetos eram todos na África, eram acho que uns 4, 5, e aí não tinha aqui ainda no Brasil, então eu me programei para ir numa caravana lá na África. Mas não deu certo, tem fila de espera para ir. É mesmo? É mesmo. É uma coisa assim, o trabalho lá é um trabalho que foi idealizado por Wagner Moura, que inclusive é meu conterrâneo.
que é do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, e ele foi para lá, que a causa dele era combater a pobreza, né, a fome, e começou um trabalhinho assim, de formiguinha, que foi crescendo, 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 mas visando sempre essa questão de combate à fome, né, e a pobreza. Tá. Só que os problemas lá são complexos demais, né, mas o grupo foi crescendo. E aí eu fui aqui me conectando às pessoas e fui vendo o que aqui em Niterói tinha, no Rio de Janeiro, né? Na verdade, aqui o grupo é pequeno, não é um grupo grande, mas ele é um grupo muito efetivo. Eles faziam um trabalho assim de bazar. Existe aqui uma colega, uma voluntária, que se chama Lenita, que ela organizava alguns bazares, geralmente 2 por ano. E aí arrecadava esse dinheiro, entregava para o projeto, e era um dinheiro muito significativo, sabe? E essa questão do bazar era uma questão que eu já tinha começado lá atrás e via que funcionava. Então, eu comecei a fazer na minha casa, reunia algumas amigas, fazia um chazinho da tarde, aí vinha com um artesanato que minha mãe fazia, que as amigas faziam, e vendia em prol de algum projeto. Tá. Então já conhecia esse mecanismo, né, do bazar, que era efetivo, e aí eu me juntei à Lenita, né, para saber como que isso, a fraternidade tratava. E aí ela me falou, a Lenita era assim, estourava em termos de organização do bazar, né, tudo. E aí ela me convidou ano passado para fazer parte, sentar com a coordenação do bazar, para ficar com as crianças. Então a gente fez um bazar de Natal. E eu cuidei das crianças e a gente fez uma parte toda recreativa. Levamos o pessoal da grota e foi um sucesso. Então aí eu já estava conectada totalmente o pessoal da fraternidade e comecei a ir em encontros. Eles promovem encontros anuais para conhecer mais como eu poderia atuar, né? Falei, então agora eu vou me preparar para a tal caravana da África, para saber mesmo como é que isso funciona. E vou aqui continuar no Brasil, né? O que eu posso fazer? E aí, aqui no Brasil, em paralelo, eu tinha parado em vários projetos, assim, estava focada nesse dos legumes, que era de picar os legumes, né? Que era uma vez no domingo, e encontrei a Grota, que era um projeto social de música que tem aqui em Niterói, porque eu já estava conectada com essa questão de música, eu já tinha pedido auxílio para eles lá no Abrigo Adonai. E aí, quando eu cheguei lá, eles falaram, você é da NP, você pode ajudar a gente aqui, que a questão do gás, nosso gás é muito caro. Aí eu falei, poxa, aí não é comigo, né? Eu não posso ajudar. E aí eles falaram, bom, uma coisa que a gente precisa é diminuir essa conta de luz, né? Porque o que a gente recebe aqui de patrocínio, a gente tem que direcionar para os projetos de música, para comprar instrumento, para consertar, mas a gente não consegue gastar esse dinheiro. A gente não pode usar esse dinheiro com comida para as crianças, né, para o lanche e outras coisas. E aí eu falei, bom, vou fuçar aqui, né? O que eu posso fazer? E aí eu tinha ido na Rio Wine Gas, na feira, acho que foi em outubro, né? Se não me engano, setembro. Setembro ou outubro? Acho que foi setembro ou outubro de 2018. E vi um projeto lá de instalações de placas solares no Morro de Santa Marta, que é uma comunidade aqui muito grande no Rio. E falei, bom, eu preciso, então, agora conhecer esse projeto, ver como é que fez para eu poder fazer na grota, né? E sair fuçando como é que eu ia poder fazer isso. E conheci a pessoa que fazia isso, que se chama Henrique, do projeto social Insolar. E aí saí depois fazendo quase licitação para poder contratar
porque a Grota é uma ONG, né? Então Uma a gente ONG. tinha que ver qual era a melhor. E nisso eu tive que estudar sobre como é que funcionava a questão toda de energia solar no país, a legislação, fazendo cursos de básicos de instalações das placas. Mas muito interessante, né? Muito, muito legal. E aí a gente achou lá uma empresa para fazer isso e vamos fazer campanha. E aí vamos aquele sufoco que você já sabe, né? Passar a sacolinha para conseguir. Na época, a gente pensou num projeto de R$ 30.000 para colocar as placas solares na grota e também fazer um curso para eles, para o pessoal, para eles poderem entender, né? E a gente lançou a campanha. Em 3 semanas a gente conseguiu o dinheiro. Putz, que legal! Porque a Grota aqui em Niterói, ela tem muita credibilidade, sabe? É um projeto muito sério, é um projeto que vai fazer 25 anos. Então, foi muito gratificante poder ajudar eles, assim, poder ver a força que você, às vezes, assim, tem junto, quando você se junta com outras pessoas do bem, né? E aí a gente deixou essa parte do curso e focamos só nas placas solares, né, no primeiro momento, né? E fomos. A luta toda foi para a gente conseguir a licença, para instalar as placas, demorou 5 meses, mas foi. Aí, final de outubro, em um dia, instalaram as placas. Foram lá, colocaram o relógio, instalaram as placas, e eu falei, é isso mesmo? É isso mesmo. Aí, beleza, só que aí você aprende tudo, né? Tudo não, assim, passa por vários desafios, até a questão de mexer com um contrato, ir atrás de advogado, para ver como é que a gente ia fazer ou não, porque envolve crianças, né? A gente tem a questão de um risco, e se uma placa lá pega fogo, né? Então você tem que estudar um pouco sobre se vai pôr seguro, não vai pôr seguro, como é que funciona, não funciona. E vamos que vamos. Mas assim, várias pessoas muito legais apareceram no meio do caminho, ajudaram em relação a isso. Eu só fui o ponto focal, sabe? Do negócio. E aconteceu, tinha que acontecer, né? E colocamos as placas. E aí logo apareceu o Educandário Humberto de Campos, que é um lugar que eu conheço, que eu já frequento lá em Goiás, perto de Brasília, e fica a 34 quilômetros de Alto Paraíso. Lá tem uma escola que tem toda essa pegada de sustentabilidade, tem 250 crianças que vivem lá nesse lugar. E aí eles falaram, pô, Karen, ajuda a gente aqui, né? Pô, mais um. Então, parece fácil, mas vamos fazer de outra forma, né? O colega que pediu para ajuda, ele é físico. E aí ele já estuda mais sobre isso. Ele já tinha tentado colocar umas mantas para poder abafar o calor. E várias outras coisas, e não tinha funcionado, né? Falou, não, a placa, acho que a gente tem que ir para a questão da placa, né? E aí a gente começou a fazer mesma coisa, do mesmo jeito que eu fiz, só que lá o projeto é um pouquinho maior. E aí lá o desafio agora é 40 mil, fora o curso, e aí a gente lançou a campanha agora, que foi dia 5 de junho. A gente lançou, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então tá na praça, assim. A gente já passou pelos mesmos desafios que eu já passei lá, mas assim, na fé que vai dar certo, né? É isso aí. E vai acontecer que uma hora a gente vai conseguir, né? Arrecadar o dinheiro e a gente vai conseguir. E aí eu fico assim, né, pensando muito, muito sobre isso. Então, que eu atingi um pouco esse objetivo que eu queria ajudar de uma forma mais sustentável, ajudar um pouco mais de forma a atingir, impactar o maior número, né, de pessoas, mas
mas também é importante a gente não perder a essência de estar junto, presencial. Eu acho que você que trabalha, né, com projeto social, você sabe a importância da gente estar lá, a importância da gente estar ali no dia a dia conversando com aquela criança, conversando com aquela pessoa que de fato você sabe que vai fazer a diferença. Isso nada paga, né? Nada paga na nossa vida. E aí a Fraternidade Sem Fronteiras, eu falei, bom, eu acho que a África, eu vou sim, eu me inscrevi para ir, também estou na fila para Moçambique. Agora, por causa da pandemia, a gente não sabe quando, mas eu preciso ajudar um pouco mais no Brasil, preciso estar mais de perto. E fui conhecer o projeto que é esse aqui, Retratos de Esperança, que fica na Bahia. Finalmente a gente chegou na Bahia. Chegamos na Bahia. E aí, Roberto, esse projeto foi um projeto que eu conheci o idealizador, que é o Bismarck. Bismarck Araújo, ele é um fotógrafo. E eu conheci ele num encontro que eu fui muito rapidamente, ele e a Leia, do Fraternidade Sem Fronteiras. Depois Bismarck veio aqui para o Rio para divulgar o trabalho, ficou em casa, conheceu o pessoal da Grota, deu uma palestra na Grota. Ele nunca tinha vindo para o Rio de Janeiro, foi muito, muito legal fazer essa ponte. E Bismarck, ele conta toda a história dele, como é que nasceu o projeto, que era um projeto também bem de formiguinha. E aí fui conhecer a região agora em fevereiro, no Carnaval. Então, a proposta é fazer uma caravana e ajudar, né, lá. E eu falei, como que eu vou ajudar aqui, né? O que eu vou fazer aqui? Eu falei, bom, eu vou ajudar essas molecadas aqui, essas crianças. Vamos tentar. Levei uns livros, levei lápis de cor. Fui com uma amiga aqui do Rio de Janeiro. Lá a gente encontrou mais outras amigas. Acho que nós estávamos em 6, se não me engano. Já era a 8ª caravana que estava indo. E aí chama Retirolândia. Fica uns 8 horas aí de Salvador, né? E aí, meu filho? Tá, vamos lá. Chegou lá em Retirolândia. Cheguei lá em Retirolândia. Primeira coisa que eu vi, assim, um lugar lindo, lindo, lindo. Fiquei encantada. Depois eu mostro as fotos aqui. A vegetação de cactos e outras coisas assim, lindo. Tinha um lugar onde a gente ia ficar. Primeiro uma sede, né? Antes de chegar lá na vila, da Vila da Esperança. Lindo, lindo, sabe? Um pôr do sol, era mais final da tarde. E aí a gente foi conversar sobre o que a gente ia fazer. E você já entra no clima, você já vê ali, fala, pô, aqui vai ser um lugar especial, aqui vai ser né, algum encontro, alguma coisa, que esse lugar aqui tem uma energia diferente. A Bahia, né, já tem uma energia toda diferente. E aí, quando eu fui no outro dia, né, e conhecia as crianças e vi que o que eles precisavam era disso, desse encontro, né? Desse encontro, de você estar conversando, de você estar contando história, de fazendo coisas simples. O trabalho que a Fraternidade está fazendo agora é construir casas. As casas lá são de casas ainda muito precárias, sem luz, sem água, de taipa. Estão fazendo campanhas para perfurar poço. De água. A necessidade básica, assim, além dessa questão do saneamento, né, é a questão da educação. Né? Você vê, tem escola lá, já tem projeto de música, mas você vê assim, que não tem internet, não chega lá. Da onde eu estava, pegava a internet, tinha sinal, mas aonde eles ficam na vila, não. Uns 30 minutos da onde eu estava. E aí você vê assim que as pessoas são felizes,
as pessoas lá, elas não querem sair daquela realidade, elas querem ficar ali, só sair Uhum. desse mundo de ser invisíveis, né? Algumas casas o projeto já colocou placa solar. A placa solar é ligada à bomba para ter o Puxar reservatório, água. para puxar água. Então, isso quando eu vi, assim, fiquei apaixonada, né? Mas o que eles precisam mesmo, né, que é efetivamente essa questão da educação. Você vê, assim, que a África, né? A nossa África dentro do Brasil. Uhum. Aqui no Rio de Janeiro, eu já tinha visitado vários lugares, vários lugares que precisava, vários lugares, assim, difíceis, que tinham me impactado. Mas esse foi muito diferente, porque você não imagina que uma pessoa pode viver desse jeito, né? Agora, em pleno esses anos que a gente está vivendo, né? Mas as pessoas são felizes, as pessoas elas querem uma oportunidade, né? Elas querem alguém que converse com elas e dê uma chance delas continuarem, delas saírem um pouco daquilo ali, mas terem uma forma de pensarem do mundo diferente, mas ficarem ali, né? Uhum. E aí tem algumas pessoas que vão para ensinar coisas básicas para as mulheres, fazer o projeto social com as mulheres, plantar, para poder cultivar a vegetação. Tem outras pessoas, cada caravana que vai faz um trabalho específico, faz um mutirão. E aí esse projeto, assim, eu voltei e voltei pensando, assim, né, como eu poderia ajudar cada vez mais. Toda caravana que vem já pensando nisso. E o projeto ele vai crescendo. Ele tem ajuda aqui no Rio. O padrinho é uma atriz aí, que agora eu não lembro, mas tem uma Loki que está ajudando. Então, as casas vão ser construídas, já está na 9ª casa. Pô, que legal. Mas eu acho que as pessoas elas precisam entenderem um pouco, né, sobre o Brasil, sobre essa questão de que ainda existe essas pessoas nessa situação e tentar compartilhar um pouco, né? E aí até isso aí que eu coloquei, né, que foi o nosso tema, né, que é a frase de Bismarck, ele fala que o que pode ser pouco para você é muito para muitos. É uma coisa que realmente, né, às vezes a gente pensa assim, isso não serve para mim, né? Mas você vai ver que serve para alguém, tem utilidade. Às vezes é um lápis, uma caneta, um livro, uma borracha, uma coisinha boba e tem utilidade, né? Graças a Deus os nossos filhos eles têm possibilidade de estar estudando Uhum. numa escola legal, mas se a gente não passar isso para eles, né? Eu acho que essa nova geração eles vão se perdendo um pouco sobre essas questões de valores, de princípio. Então, o projeto Fraternidade Sem Fronteiras, ele está lá, todo mundo pode entrar, conhecer o site. O Retrato de Esperança, então, é um dos projetos, são 10. Mas é um projeto que eu acho que está muito carente em relação à ajuda agora no Brasil, né? Justamente por esse fato, assim, que é um projeto que tem muitas crianças que precisam ser enxergadas, né, dessa realidade. E existem várias formas, não precisa ir lá pessoalmente para ajudar, né? Agora, o que a gente fez na pandemia, né? Vamos fazer o que para essas crianças? Elas não têm nem internet, como é que a gente faz, né? Para chegar alguma coisa lá, não sei, vamos pensar. Aí a primeira coisa que me veio foi gravar vídeo contando historinha, teatrinho, porque também não dá para contar história grande para eles.
Aí saí gravando videozinho com meu filho e jogando para eles, entendeu? Assim, coisinhas que para a gente parece pouco, para eles é significante, né? E eu acho que é isso, Roberto. Eu acho que a gente tem que tentar sair um pouco do nosso mundinho, né? Essa questão do projeto social, do voluntariado, de ajudar várias causas, eu acho que é uma coisa particular minha, que ao longo da vida eu fui sentindo necessidade, eu fui picada, né? Então, quando você fala assim, mas, Karen, o que acontece que você ajuda tanta gente? Assim, eu me programo para ajudar um ou outro projeto. Eu não sou voluntária de um projeto, não faço um mega trabalho como vocês fazem, assim, uma coisa mais contínua, né? Eu ajudo um aqui, um ali, outro acolá, mas é a minha necessidade, assim, é a forma que eu me sinto feliz, é meu hobby, né? É meu hobby fazer isso. É claro que eu faço várias outras coisas também, mas é como se minha vida... o momento que às vezes eu dei uma pausa, uma época, mas é como se estivesse faltando alguma coisa, sabe? Eu sei como é. Eu fico assim, incomodada de ver a situação, né? As coisas acontecendo e eu não fazer nada, né? O negócio ficar passando. E aí, agora, na pandemia, eu vi como a gente pode fazer coisas sem sair de casa, né? Colocar a cabeça para pensar e ver o que te motiva, né? Mas eu acho que o importante é isso, você se conectar com você, com o próximo e ter esse olhar sensível, né? O que para você pode ser pouco, para outros é muito, né? E às vezes é uma palavra, às vezes é um abraço, às vezes é o fato só de você colocar uma moedinha que o Fraternidade tem esse cofrinho, então o fato de você ensinar a criança a colocar uma moedinha ali, saber economizar essa moedinha aqui, a gente foi economizando esse cofrinho, estou economizando aqui com o Estevão para a gente comprar alguma coisa e reverter para as crianças aí no final do ano, não sei. Mas eu acho que o fato de você pensar um pouco isso, que você está sendo útil para alguém, me deixa um pouco com esperança, sabe? Que a gente não pode ajudar, pode melhorar, porque o Brasil, ele é um país que, eu estava lendo outro dia, nós somos 7,4 milhões de pessoas que ajudam com voluntariado. Isso representa só 4% em termos da população, né? Nos Estados Unidos são 86%. E aí você fala assim, nossa, o que acontece? Né? O que acontece que aqui parece que as pessoas são tão solidárias, mas acontece que nós somos muito, né? Muitos, um país muito grande, e somos um país que ainda não somos desenvolvidos, né? A gente precisa ter esse olhar que nós temos povos muito diferentes, tem os indígenas, que são outro grupo que precisa muito de ajuda, a questão dos negros, por aí vai, né? Os problemas são muito complexos, mas você se achar uma causa ali, se encontrar, eu acho que é fundamental, né? Assim, é uma questão de você pensar, né? É uma questão, a gente está falando muito sobre essa questão de sustentabilidade, né? É uma questão de você se sustentar e também pensar no próximo, né? O que você pode fazer para ele, pensando como se fosse você, se colocar sempre no lugar do outro, né? Eu acho que é um pouco por aí. Eu vou procurar algumas fotos aqui, não sei se você quer falar alguma coisa. Claro, não. A gente está aqui para lhe ouvir. A gente está aqui para lhe ouvir.
assim, deixa eu fazer só algumas observações. A primeira é que você está convocada a vir à Bahia conhecer a Siribeira. Não sei se quando você vier para o Retratos de Esperança, mas você vai passar lá uns 2 ou 3 dias conosco. Nós temos 10 minutos conosco, conhecendo o projeto. Né? Meu pai, que é o nosso presidente, está aí desde o começo, ouvindo e batendo palmas para você, porque assim, você é um exemplo para a gente agora, né? Esse mover fraterno e essa preocupação com o próximo é o que faz, no nosso caso, a Siribeira andar. E você tem esse espírito que a gente tem. É como você falou, e você ainda pulverizado, né? Você não tem uma instituição. A gente aqui também ajuda outros, né? Eu tenho, por exemplo, um vizinho que tem um orfanato em... Ele tem, não. Ele adotou um orfanato em uma cidade aqui próxima. E, de vez em quando, ele me pede uma contribuição, eu dou brinquedo e tal. Mas, assim, a gente tem um carro-chefe. Porque a gente tem... As pessoas dependem, de alguma forma, né? Como você falou, do lazer, da socialização, da valorização. Então, assim, a primeira coisa para lhe dizer é, quando você vier a Salvador, pode ser a trabalho também, quando você vier para alguma coisa da MP, de repente, ao invés de sair na sexta-feira, sair no domingo, porque no sábado, por exemplo, é o dia que meu pai sai dando aula nas 9 comunidades da gente lá. E aí você vai conhecer um pouquinho do trabalho, então fica a convocação. Tá? Eu não vou me delongar não, porque senão a gente vai acabar. Você tem foto para mostrar a gente quer ver. Vamos tentar. Vai usar. Aí, ó, vai usar aquele artifício. Isso. Joia. Tá vendo aqui? Aí. Exatamente assim, tá bom. É o Retratos. Então aqui a gente pode ver umas fotinhas lá do começo da sede onde a gente ficou. Olha que lindo que é e aqui estão as casas. Então, aqui é a casa, geralmente as casinhas, né, do pessoal. A situação... Aqui casa, a gente chama de casa de taipa. Esse barro batido. Aqui é o nosso sonho, né, a vila que está crescendo, né, de ser 13 Casas, Vila da Esperança. Aqui foi a casa do Gabriel, que a gente foi conhecer lá. O Gabriel tem, acho que, 3 irmãos, a mãe... mas, assim, uma pessoa muito feliz lá, é um garoto muito, muito especial e ele não tem poço, não tem água, eles vivem com essa água aí. A mãe vai pegar em algum lugar e fica para cozinhar, para se alimentar. Aqui é a Rosa, uma querida caravaneira que vai lá, ela está ajudando na questão de dar aula com as mudinhas, com as plantas, com as mulheres. É muito, muito legal. E aqui foi o grupo que eu fui, né? Estou aqui, eu aqui de recreadora. A casa, junto com as placas solares. Bem legal. Esse aqui foi o primeiro poço que foi perfurado. Lá ainda precisamos de ajuda para um segundo, para a questão de tratar a água, mas as coisas vão, com o tempo vai, né? Esse foi o trabalho que a gente fez lá de contação de história, com as crianças, brincadeiras, a gente fez carnaval, a semana que eu fui fez de carnaval. Pô, né? Que legal. Foi um trabalho muito, muito legal. E aqui está um relatório que eles fizeram da fraternidade. Por um acaso saí aqui, eu e uma colega na capa, e mostrando... Né, modelo, pois é. Nessa semana fizeram aí também, a semana que a gente foi lá sobre o futebol, eles estão fazendo um projeto de movimento no sertão. E aí é um projeto grande, a fraternidade tem isso, muito isso sobre essa questão
de transparência, né? Então você pode Sei. entrar no site e ver tudo, como eles Uhum. ajudam, para onde que o dinheiro foi, e o apadrinhamento, né? Fazendo aqui a questão é R$ 50. Então, hoje a gente apadrinha. Antigamente era uma criança que você apadrinhava, você recebia o relatório lá da África, assim, eu tinha a criança que eu apadrinhava, mas agora é o projeto. Então, eu contribuo com Aham. R$ 50 por mês. E aí eles ajudam, é revertido para o projeto, né? No meu caso, eu sou a madrinha do Retratos e mais 2 outros projetos da fraternidade. A gente tem aqui na Siribeira também uma ação dessa de padrinhos, a gente chama de Padrinho Siribeira. São as pessoas que contribuem mensalmente para o projeto. Na verdade, é como nós nos sustentamos, né? Isso é fundamental, porque É, é ajuda contínua, uma ajuda que você sabe que todo mês você vai contar, né? Tá é, lá. É pingadinho, mas mas a gente sabe você que todo tem. mês está lá, né? É com É, esse dinheiro que você paga alguns funcionários, isso. você compra, paga a luz, paga o gás, né? Paga o diesel. Paga o diesel e outras coisas mais, né? Minha amiga, foi um prazer conversar contigo. Senão, isso aqui vai encerrar e a gente não vai se despedir. Fique à vontade de mandar o seu beijo para o pessoal. Mais uma vez, as portas da Siribeira estão abertas para você. Quando vier aqui a Salvador, quando você quiser ir lá conhecer o nosso projeto, tá bom? Tá joia, obrigada, viu? Espero aí que o pessoal tenha gostado. Foi sensacional. A gente aprendeu muito. Na verdade, é compartilhar, né? Porque eu acho que compartilhar, é trocar um pouco de experiências, né? Porque Uhum. foi nessa que eu fui conhecendo como que as coisas funcionam, como eu poderia ajudar. E assim, cada Tá. vez mais eu me sinto a formiguinha, porque eu fui encontrando pessoas muito especiais, né? E vendo a forma delas atuarem, e principalmente se conectar a essas pessoas do bem, né? Que a gente vai se Uhum. conhecendo e cada vez mais assim se conectando e ajudando uns aos outros, né? Foi muito bom, viu? Obrigada. Nós é que agradecemos. Você é um exemplo para a gente, Karen. Ah, imagina. Muito obrigado, muito obrigado. Está todo mundo aí lhe parabenizando. Meu pai, Eduardo Câmara, que é meu irmão e é o nosso coordenador também, geral lá na Siribeira. Todo mundo achando sensacional esse bate-papo nosso. Muito obrigado mesmo, tá bom? Fica com Deus e se cuidem Fica com aí Deus. também. Exatamente. Estamos aí Vocês num também. momento muito difícil, né? Mas vai É, passar. se Deus quiser. E a gente vai se encontrar. Ó, pode estar prometido aqui, hein? Muito obrigado, Karen. Um Um grande beijo. beijo. Fica com Fica com Deus. Deus. Tchau. Tchau.